Resumo da semana. Gente, que foi aquele babado com o Cid Moreira? Com aquele homem daquele vozeirão e os filhos dele, tanto filho biológico quanto filho adotivo, estão fazendo acusações pesadas contra ele. Muito triste este babado. Mas olha só. Matéria BHAZ. O filho adotivo diz que ouviu do Cid Moreira que o adotou já adulto. Foi um engano te adotar. Gente, você não fala isso para uma pessoa. Ainda que tenha sido um engano, sim, enganos acontecem, mas você não diz isso para uma pessoa. Nem que seja um bandido. Você não diz para um filho, foi um engano ter te parido, mesmo seu filho sendo bandido. Não importa a índole do seu filho adotado, você não diz isso para ele. Mas infelizmente eu conheço pessoas que dizem isso dos filhos que adotam. Pois é, não é uma nem duas e não é gente famosa como Cid Moreira, não. Infelizmente é gente do meu círculo, não tão próximo, mas é tão duro ouvir isso. E normalmente é do pai. Eu nunca ouvi uma mãe dizer que foi um erro adotar um filho. E olha que eu conheço mãe que reclama do filho adotado, mas ela não lembra desse detalhe. Reclama como reclama dos outros, que é folgado, que é isso, que é aquilo, mas nem lembra que ele é adotado. Reclama como toda mãe reclama do filho. O homem não. O homem reclama que se arrepende de ter adotado, que não devia ter dado ouvidos à mulher. E saber que o Cid Moreira disse isso do filho, nossa, me doeu. Confesso que me doeu. E por que ele disse isso? Porque o rapaz começou um relacionamento que ele não gostou, algo assim, e aí foi levar a vida dele e titio Cid Moreira não gostou. Enquanto eu ainda estava sob o impacto dessa notícia, acho que no dia seguinte, o mesmo portal BHAZ traz a informação do filho biológico. Ele não quer ser meu pai, diz filho biológico de Cid Moreira em desabafo. E a reportagem fala sobre a ausência do Cid na vida dos filhos. E sabe o que acontece? Será que você tem 2 filhos tão ordinários a ponto de ser legítimo seu desapego, sua decepção com eles? Será mesmo? Não sei. Eu fico meio na dúvida, né? Você bota um filho biológico no mundo e depois você ainda dá o azar de adotar um que também não presta? Ou será que é você que não vale nada e vê as pessoas com esses olhos? Ou é você que não soube educá-los? Será? E por que isso me assusta? Porque me assusta muito gente que fala muito em Deus,
gente que lê a Bíblia, gente que agrada as velhinhas e que faz esse tipo de coisa com os filhos que tem, que não é capaz de manter o mínimo de diálogo com os filhos e que fala com um filho que foi um erro, um engano pelo adotado. Bom, eu sinceramente não aceito esse tipo de coisa, não engulo esse tipo de situação. E se você continua babando o ovo do Cid Moreira, parabéns pra você, porque eu, cortei relações. Gente, sinceramente, esse homem acabou pra mim enquanto pessoa. Acabou mesmo. Jornal Estado de Minas, do portal Uai. Homem atrai mulher pela internet e a mantém em cárcere por 2 meses, diz Polícia Civil. Poxa, caramba! Quem tá na internet tá cansado de saber os cuidados que a gente tem que ter para se encontrar com alguém. Não é? É. E aí simplesmente sai do Pará para vir para Esmeraldas. Você tem noção do desespero que deve estar essa pessoa para arrumar homem? Para conhecer um sujeito na internet, sair do Pará para vir aqui para Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte, para arrumar um namorado. Gente, você sabe que eu vou fazer um manual de regras de badalação pela internet. Não tem lógica. Porque é tanta coisa que essa menina infringiu de bom senso. Por exemplo, o homem que deve ir até você. Outra, ele é que tem que pagar a passagem dele para ele ir até você. Outra, ele vai até você e te encontra com seus familiares ou no local público. Tô falando de relacionamento a longa distância. Agora, se vocês estão na mesma cidade, se encontrem em lugar público. Ainda é cedo para conhecer família. Agora, se você sai do Pará pra Esmeralda, de Esmeralda pra Sabará, puta que pariu. É porque aí você tá querendo um namoro sério. Porque quem tá afim só de sexo não viaja esse tantão. E aí sim, você tem que já conhecer a família. Enfim, eu tô horrorizada com esse caso. É uma imbecil, uma mulher que sai do Pará pra encontrar um desconhecido nessas lindas Minas Gerais. E não deu outra, né? O sujeito manteve a menina impedida de fazer contato com os familiares. Enfim, no que a lei chama de cárcere privado, por 2 meses. Até ela conseguir, ele deu uma vacilada, ela conseguiu ligar para uma amiga, a amiga acionou a polícia militar e a polícia civil. É mole ou quer mais? Não deve ter mãe essa menina, né? Não deve ter mãe, sinceramente. Ainda Jornal Estado de Minas. Reino Unido prevê aumento de até 27% de cães abandonados nos próximos anos. Animais adotados durante a pandemia estão sendo devolvidos ou abandonados à medida que os donos voltam à rotina sem isolamento social.
Quando é que nós vamos respeitar bicho? Nunca. 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 A gente não respeita ser humano, cara. Um pai que fala para um filho que foi um erro ter adotado ele. Uma mãe que, mesmo tendo depressão severa, engravida, depois suicida e mata os filhos. E a gente quer que o povo tenha amor por bicho. A gente trata mulher, a gente trata homem como objeto. A boca até encheu d'água aqui agora. Mas não é? A gente trata homem como objeto, a gente trata mulher como objeto. Não vai tratar bicho como objeto? Proteção animal tá aí na luta. Hoje, glória a Jesus, Deus seja louvado. A quantidade de parlamentar que atua na causa animal já são em bom número, precisa melhorar, mas já temos gente bastante engajada, mexendo na legislação para proteger os bichos, porque a gente os trata como objeto. Tô carente, pega um bichinho. A Lia lá. Ah lá, a Lia. Ei, Lia! A Lia ali em cima. Vocês não estão vendo, não. Só quem tá no TikTok é que tá vendo a Lia ali em cima do armário. E a gente tá carente. Pega um bichinho. O bicho cresceu e a gente tá sem saco. Devolve o bichinho. Pandemia acabou. E o bicho vai ficar sozinho em casa, começa a incomodar os vizinhos, devolve o bichinho. É assim mesmo. Um povo que cria e procria sem planejamento, vai planejar bicho? Pois é, eu acho que a gente tá querendo demais, né? Reino Unido prevê aumento de 27% de cães abandonados. Aqui no Brasil, infelizmente, duvido que esteja sendo diferente. Jovem que recusou vacina testa positivo para Covid e tem pulmões transplantados. Ele é um norte-americano, recusou a vacina, foi para um show na Flórida, porque o povo não é pouca bosta, não. O povo é muita bosta. Foi para um show na Flórida e logo depois apresentou os primeiros sintomas. E ficou tão ruim o desgraçado que precisou de ter pulmão transplantado. E aí eu fico emputecida, porque ele entrou na frente de alguém na fila, alguém que se cuida, alguém que tem uma doença já há alguns anos, que estava esperando um pulmão. Vem um filho da puta que se contamina de Covid, passa na frente, na fila, porque é um estado muito grave, e teve os pulmões transplantados. Tinha que ter uma lei de emergência proibindo transplantar e acudir quem se trata com cloroquina, ivermectina, quem recusa vacina, quem vai para final de fila. Isso tinha que constar na ficha da pessoa e não tinha que salvar, não. Médico salva porque a nossa Constituição diz que a vida tem que estar em primeiro lugar e na maioria dos países ocidentais é assim. Mas, né? Tinha que deixar morrer. Vocês não escutaram isso, não. Jornal Estado de Minas. Prefeitura do Rio fecha casa de swing após festa com 300 pessoas. Swing com 300 pessoas. Meu Deus. É muito sexo, é muita fuderagem, né? Não? Que é isso, gente? Eu tô horrorizada. Eu sei que tem casas de swing, já me contaram como é, eu nunca fui. Você pode, diz que tem um bar, você pode ficar só bebendo, aí depois você entra, aí tem quarto de todo jeito, tem quarto que você só assiste, tem quarto que você participa,
e tal, coisa e tal, e tá, tudo bem, isso aí eu entendo. Agora, 300 pessoas, isso me chocou. Surubão com 300 pessoas, sabe? Por mais que você diga, a maioria tava no bar, será? Achei tão estranho. Eu não imaginava que uma casa de swing recebesse tanta gente. Na minha doce, pura ilusão, eu imaginava assim, nossa, 50 pessoas eu já acharia demais. Mas aí você para e pensa, gente, é uma casa noturna que precisa faturar, então realmente não deve ser muito diferente de uma boate. Vai soltando gente ali e realmente 300 pessoas. Mas olha, você imagina uma suruba que dessas 300, 150 esteja lá no Fuk Fuk. Gente, é muita trepação. Puta que eu pariu. Eu não daria conta, não. Nem... Você já foi em casa de swing? Me conta aí. Me conta aí que eu quero saber. Portal Uai. Gatos são assassinados em série em pequena cidade de Minas, lá em Piracema. Os gatos foram envenenados e a polícia está investigando. Isso é muito importante a gente conversar sobre isso, porque quando alguém envenena o seu gato, é porque o seu gato entrou na casa dele, porque o seu gato fez alguma coisa. Quem tinha que ser envenenado era você. Mas aí a pessoa é bunda mole, ela não tem coragem de envenenar você e arcar com as consequências, ela envenena seu gato. Isso é uma coisa. Agora, quando gatos e gatos e gatos e gatos estão sendo envenenados, vamos dizer, um serial killer animal, já é uma pessoa que não está punindo o dono e o bicho por algo que ele fez. Está curtindo, está desenvolvendo prazer em matar. Isso é um pouquinho mais grave que a situação anterior. Porque a psiquiatria sabe que serial killer começa treinando em animais. Então ele começa envenenando, depois ele cria coragem, começa a esfaquear, depois ele começa a matar com as próprias mãos e o tesão dele vai aumentando. Então eu espero muito que a polícia de Piracema, em Minas Gerais, descubra quem é esse filho da puta, porque não só os bichos estão correndo risco, mas os seres humanos também. Gabriel Nonato estamos dizendo que a polícia fez muito bem de fechar essa casa de swing, pois estava gerando aglomeração. Ô Gabriel, eu assustei tanto com 300 pessoas trepando no mesmo lugar que eu esqueci da aglomeração. Eu até esqueci da questão da Covid. Sinceramente, eu me assustei tanto que eu nem lembrei da questão da aglomeração. Mas é isso mesmo, e foi por isso que ela foi fechada e foi inclusive multada, como diz a notícia. Jornal Estado de Minas, Justiça confirma demissão de funcionária que se recusou a tomar vacina. Tá certo, certíssimo. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, isso é um caso de São Paulo, o interesse particular do empregado não pode prevalecer sobre o coletivo. Isso é um princípio que a gente tem no direito administrativo, de que o interesse coletivo sempre vai suplantar, sempre vai se sobrepor ao interesse particular. Em especial em plena pandemia, tem noção?
Você tem noção? A menina foi mandada embora por se recusar a tomar vacina. Ela é auxiliar de limpeza hospitalar. No mínimo deve ser crentelha. Que votou em quem? Não foi no Lula que ela votou, não. Não foi da Dilma que ela votou, não. Não foi no Haddad que ela votou, não. Você sabe que ela votou. Auxiliar de limpeza hospitalar recusou ser imunizada. Demissão por justa causa. E o tribunal diz o quê? Certíssimo. O interesse particular do empregado não pode prevalecer sobre o interesse coletivo. E isso é para tudo, gente. Isso é para tudo. Sempre que o interesse seu conflitar com o interesse da coletividade, o interesse da coletividade vai se sobrepor. Por motivos óbvios, né? Dá licença. Essa manchete aqui eu achei muito interessante. Sabe quando a gente fala com a pessoa, tá com depressão, vai lavar uma roupa? Tá com depressão, vai lavar as vasilhas? É porque cabeça vazia é oficina do diabo. Você não tá falando que tá com depressão porque tá com preguiça. Você tá falando que vai ocupar a mente e as mãos, você vai ver sua depressão, bater asinha. Se você mantiver sua cabeça ocupada, se você não curar a depressão, se for aquela depressão endócrina mesmo, você reduz até a quantidade de medicamento que você tem. E agora eu vou te provar. Jornal Estado de Minas. Solidariedade salva moradora de Capelinha, em Minas Gerais, da depressão. Aposentada coleta cartelas vazias de remédio e lacres de latas para trocar por cadeira de rodas, que serão emprestadas para moradores necessitados da cidade. Pronto. E pronto! Simples assim. Mantenha a cabeça ocupada. Faça muita coisa para você se entreter e alguma coisa para você se sentir útil. Meu amor, não tem antidepressivo que resolva melhor do que isso, não. Você não vai deixar de tomar o remédio porque tá ocupando a cabeça. O que eu tô querendo dizer é que não adianta você tomar remédio e ficar olhando para a vida, deixando ela passar. Ocupe sua cabeça, ocupe suas mãos, faça algo que te dê prazer e mais algo que faz com que você se sinta útil para alguém, de alguma forma, e sua depressão vai pro beleléu. Se não for curada, conforme o tipo de depressão, vai, com o passar do tempo, logo vai reduzir a quantidade de medicamento que você toma. Então, pelo amor de Deus, quando alguém falar que se você está com depressão, você vai lavar um tanque de roupa, fica bravo, não. Vai, bota um Olodum, e minha filha, nas esfrega, escutando um batidão ali, qual seja o batidão que você gosta, você vai ver a diferença. Agora, se você ficar à toa, tomando remédio, você vai se matar. Se você não tiver coragem de se matar, você vai pedir para morrer. Sua vida vai ser um inferno. Só simples assim. Simples assim. Então, você não quer lavar uma trouxa de roupa, não? Vai coletar cartela vazia de remédio e de lacre, de lata, para trocar por cadeira de rodas. Não quer também, não? Então, merda. Catar coquinho, sinceramente.
Portal delas no IG. Casal é detonado por fazer ensaio de casamento com o tema escravidão. É o seguinte, a moça é branca e o cara é preto. E que cara, vocês têm que ver. E aí, ela se vestiu de sinhá e ele de escravo. E a geral tá detonando. Eu particularmente achei de muito mau gosto, sim. Eu não gosto muito desse tipo de coisa, não, mas não era um ensaio de nenhuma peça publicitária. É um ensaio particular de noivos, então eu não meto a colher, não. Postaram lá e viralizou e fudeu geral, mas pra mim é direito deles. Se ela quiser até botar lá uma foto dela chicoteando ele no pelourinho, ele tá gostando, vai que é fantasia sexual, a gente não sabe, né? Por mim, faça. Eu botaria a boca no trombone, reclamaria e realmente acharia muito imprudente, no caso, se fosse uma peça publicitária, algo que vá ao grande público. Não é o caso, mas assim, mesmo só de assistir as fotos me incomoda um pouco, mas como eu falei, né? É o casal, então, como se diz, ex que são branco e preto que se entendam. Uma matéria que eu ia levar trazer para o noticiando semana passada e que eu não trouxe, vou jogar aqui agora no resumão, que eu acho muito interessante comentar. Portal G1. Fiz muito sexo, fui muito julgada e sofri horrores por causa disso, diz Débora Seco em podcast. E ela fala que sofreu preconceito por falar de sexo, por posar nua, por atuar no filme Bruna Surfistinha, e contou isso nesse podcast que chama Prazer Renata, que é da Renata Ceribelli. É bacana demais, eu gosto. Quem puder ouvir, chama Prazer Renata. E aí, eu ainda trago em mim, não nego não, resquícios de muito machismo, de muito conservadorismo, apesar de eu me considerar uma pessoa até bastante liberal em relação a ideias e determinadas práticas e etc. Então, no primeiro momento, eu diria, nossa, que piranha, né? Mas aí, imediatamente vem à minha cabeça, porra, quando um cara fala isso, ninguém cai matando ele. E aí eu fico irritada com essa hipocrisia da gente. Que o homem pode ir no podcast falar que fez muito sexo, que fez filme pornô, que posou nu e fica por isso mesmo. Alguns se horrorizam, mas fica por isso mesmo. A mulher, não. A mulher é julgada. As pessoas se horrorizam e julgam. Gente, Débora Seco é uma mulher maravilhosa. Vocês imaginam a quantidade de homem que ela devia ter nos pés dela. Ela soube aproveitar isso. Eu morro de inveja, meu amor. Jamais acharia ruim. E assim, sabe? Poxa, por que que a mulher não pode? A mulher não pode. A mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. Homem pode transar muito, mulher não pode transar muito. Inclusive, hoje eu tava vendo um vídeo de uma mulher que se assustou. Na verdade, era uma encenação, mas eu achei muito interessante. A mãe falando acho que com a amiga, ai, meu maior medo é que a minha filha engravide e antes de casar. E a outra vira e fala, e você já levou ela no ginecologista e para, né, programar o anticoncepcional? A mulher ficou horrorizada. Porra, tampa
no sol com a peneira. Essas meninas estão dando antes de menstruar. Então, você não vai conseguir segurar. Porque você trabalha fora, porque você tem que ajudar o bosta do homem com quem você casou, ou porque vocês querem dar passos maior que as pernas, então a mulher tem que trabalhar, ou porque você quer, porque quer fazer carreira e criar filho ao mesmo tempo e faz os dois muito cagado. Não importa o motivo, importa que você não dá conta de vigiar seus filhos. Se você não dá conta de vigiar seus filhos, você tem que pressupor que muito provavelmente vai começar uma vida sexual cedo. Leva no ginecologista, leva o rapazinho no urologista. Principalmente se você é como a mãe desse caso que eu contei, que tem a preocupação de que a filha engravide antes da hora. Você tem essa preocupação e não leva para o ginecologista? Lembrando que não é só o anticoncepcional que você deve fornecer a ela, não, mas principalmente camisinha. Porque se ela pegar filho, tá bom, viu? Duro é que essa meninada tá pegando AIDS. TikTok tá uma maravilha, daquele bando de gente dizendo como é bela a vida com AIDS. Sim, não tô exagerando, não. Não. Olha, minha vida, eu tenho AIDS e minha vida vai muito bem, obrigado. Eu tô assim apavorada porque os jovens, ao invés da pessoa dizer, olha, eu vivo com AIDS, mas a minha vida é limitada, porque eu não posso transar sem camisinha, porque eu tomo coquetel assim, porque é efeito colateral isso, porque isso, aquilo, porque eu tenho que tomar cuidado com aquilo, mas ainda assim eu consigo levar uma vida relativamente normal. Não, eles estão dançando e falando, ó, vivo com AIDS, fazendo festa com isso. E um jovem que vê uma merda dessa, não vai mesmo querer usar camisinha. E aí me irrita. Aí me incomoda. E aí vem esse conservadorismo que eu ainda trago em mim. Eu tenho vontade de matar esse povo. Por que não? Viver com AIDS não é legal. Ter uma vida normal, mesmo tendo AIDS, é interessante. É bacana saber que isso é possível. Mas não é legal e não é motivo para ficar fazendo dancinha e festa no TikTok. Mas é claro, né? Mamãe não leva a gente pro urologista, não leva a gente pro ginecologista, mesmo tendo medo que a gente engravide cedo. E se leva pro ginecologista, dá o quê? Pílula. Não fala de camisinha. E o resultado é um bando de imbecil fazendo dancinha da AIDS no TikTok. E essa próxima notícia tem relativamente, tem um pouco a ver com isso também. Estado de Minas, OnlyFans. Adolescentes vendem vídeos íntimos em rede que permite comércio de nudes. Outro dia eu até queria entrar nesse trem para ver como é que é e eu esqueci. Ainda quero entrar nesse trem. OnlyFans. Você posta seus nudes lá e o povo compra. E dizem que a quantidade de adolescente que tá vendendo nude, não só nude, né? Por exemplo, tem cara tarado por pé, você vai lá e vende uma foto do seu pé, se o seu pé for bonitinho. E assim, se são pessoas adultas, foda-se, né? Tem muita coisa podre no mundo que a gente não vai corrigir, e isso aí é o de menos. O que me incomoda é que isso está crescendo entre adolescentes. E eu não sei se adolescente deveria estar fazendo comércio de fotos íntimas, ainda que tenha cuidado. Eu tô falando nem é em termos de exposição não, porque com certeza deve estar cortando o rosto, borrando, alguma coisa assim. Mas é realmente pelos valores ou pela falta
de valores que esse tipo de atitude demonstra, sabe? Dinheiro fácil. Aliás, já é uma coisa muito séria isso há um tempo, porque a gente sabe que tem muita universitária que faz programa para conseguir pagar, porque às vezes é um dinheiro mais rápido que vem, conseguir pagar a faculdade, ou porque é um dinheiro mais rápido, ou porque é mais do que ganharia num emprego formal. Então, assim, eu acho muito complicado emocionalmente, psicologicamente, adolescentes nesse mercado. E aí me assusta porque não tem mãe pra olhar, né? Porque hoje, gente, o que não falta é programa espião. Tanto para celular quanto para computador. Se você não botou um programinha escorpião, se você não botou um programinha espião no celular e no computador do seu filho, aí a gente entende muita coisa. Aí a gente entende muita coisa. Ortopedista esfrega pênis em paciente e é indiciado pela polícia. Sim, interior de Goiás. O sujeito recebe as pacientes e fica esfregando o pau nelas. Mas o pior não é isso. É que com a desculpa de não posso perder esse emprego, a secretária sabe o que acontece e não fazia nada. Eu não sei, eu acho que eu devo ser muito metida a besta, porque eu não ficaria nesse emprego, mesmo passando fome. E ela fala, quando é uma paciente que não interessava a ele, eu podia ficar na sala. Quando ele pedia pra eu sair, eu já sabia. Porra, velho. Como não indiciar essa mulher como cúmplice? Aí cai no coitadismo. Ai, medo de perder o emprego. Ah, puta que pariu, sinceramente. Não cola, não. A mim não cola, não. Agora vejam que interessante, eu até comentei sobre esse caso outro dia no Quem Manda São Elas. Mãe prende homem que assediava sua filha há 10 meses no Vale do Aço. A menina saía de casa, esse filho da puta passava a mão nela, falava barbaridades com ela e ela ficava sem reação. A menina de 14 anos. Até o dia que essa menina no centro de... não lembro se é Ipatinga. No centro de Ipatinga com a mãe, ela viu o dito cujo e falou pra mãe, olha mãe, é ele. Ah, na hora a mãe foi atrás do homem e pegou ele, vocês acreditam? E deu uma chave de braço nele e ficou segurando ele até a polícia chegar. A sacanagem é que não foi flagrante, né? Ele não estava assediando a menina naquele momento, então a polícia não pôde prendê-lo. Mas eu gostei de ver essa mãe em Ipatinga, parabéns para ela, notícia do portal BHAZ. Portal UOL. Tenente-coronel do Exército atira em limpador de vidro em briga em semáforo. E aí você acha que você pode ter arma só porque aquela bicha escrota do Bolsonaro diz que pode? Se pessoas preparadas estão volta e meia fazendo merda com suas armas legais e ilegais, imagina se a gente for armar a população indiscriminadamente. Ah, não é indiscriminadamente, tem teste. Um cacete. Indiscriminadamente. Quem puder pagar por um revólver vai passar no teste, vai conseguir. Não vem com essa, não. Tenente-coronel do Exército, gente, era para ser uma pessoa extremamente preparada. Mas aí vem aqueles filhos da puta, daqueles limpador de para-brisa no sinal, que é um saco mesmo. E com certeza ali entraram em conflito e, tipo assim, revólver tá na minha cintura mesmo, deixa eu aproveitar e usar.
e meteu bala no rapaz. É dureza. Se um tenente-coronel do Exército, se é uma pessoa relativamente preparada para muita coisa nessa vida, faz isso, imagina os bosta rala que nem nós. E tem uma outra matéria aqui do portal UOL que fala sobre brasileiros presos por furto de comida na pandemia de Covid. Não é em Minas Gerais, gente. E nem São Paulo e Rio de Janeiro, porque tudo que você vê sobre isso no noticiário, favelado entrevistado fala que nunca comeu tão bem quanto agora na pandemia. Porque é ONG, é igreja, é empresário, dando cesta básica a rodo. É prefeitura, é estado. Então, se tem brasileiro preso por furto de comida, é de com a desculpa da pandemia, não é Rio, não é São Paulo, não é Belo Horizonte. Porque se for, tá de sacanagem. Porque desses 3 estados a gente tá vendo na mídia que não tem ninguém passando fome. Nos outros estados eu não posso falar, porque eu não conheço e nem tô vendo nada no noticiário. Deixa eu baixar aqui, deixa eu ver onde é que é esta pessoa. Na verdade, é uma mulher desempregada, que aliás, né, antes da pandemia também o povo já estava desempregado, então não tem desculpa. E foi em Minas Gerais esse caso. Pura sem vergonhice. Pura sem vergonhice. Porque o povo tá recebendo doação de comida e você bota o microfone na boca deles, toda semana você vê um noticiário e a pessoa tá lá falando que nunca comeu tão bem. Então pronto, né? Não vem me enganar não com esse negócio de brasileiro preso por furto de comida na pandemia de Covid, porque preso na pandemia por furto de comida por sem vergonhice, não pela pandemia. Me ajuda aí, né? E vocês não se enganem não tem ninguém precisando de comida. Por fim, o resumo de notícias eu quero na verdade indicar para vocês essa matéria que não deu tempo, seria um momento de terapia do noticiando de semana passada que não houve. É uma notícia do portal Estado, do jornal Estado de Minas, portal UAI, e que diz como evitar a sobrecarga no trabalho. Porque, sim, a gente às vezes se excede, os homens, as mulheres, normalmente quem não tem filho acaba se excedendo do trabalho. Foi hoje ou ontem que eu estava ouvindo não sei se foi um podcast, alguma coisa sobre isso, dizendo que o home office acaba fazendo a gente trabalhar mais e trabalhar fora dos horários padrão, e isso pode gerar um pouco mais de estresse, ok? Então, se cuide, procure essa notícia aí sobre como evitar trabalhar demais na pandemia no jornal Estado de Minas.